Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado pela sua presença, Deus. Obrigado por estar no meio de nós. Obrigado por nos ensinar a verdade, Deus. Que o Senhor possa guiar essa aula e guiar os nossos corações para o caminho correto. Que nós possamos compreender o que o Senhor quer para nós, Deus. Que nós possamos compreender a sua palavra, a sua verdade. Que nós possamos te louvar por aquilo que você é, por aquilo que você diz ser, pelo Deus que você é, Deus. Que nós possamos te bendizer, louvar e exaltar o seu nome através da sua palavra. É o que nós te pedimos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, essa é a última aula sobre pecado. É um alívio, mas uma responsabilidade muito grande, porque depois de tudo que a gente aprendeu, a gente não pode continuar do jeito que a gente estava, né? E eu queria falar nessa aula sobre pecados aceitáveis. A gente já comentou sobre isso algumas vezes aqui na igreja, mas eu acredito que uma galera nova chegou e a gente acabou não passando para eles, né? Eu ia explicar o que é o termo pecados aceitáveis, mas isso foi tirado de um livro do Iago Martins, então é melhor ele explicar, né? Ele fala assim, ó: em nossa luta contra o moralismo, acabamos criando uma casta de pecados socialmente aceitáveis, ofensas a Deus que não ofendem mais ninguém no mundo. Quem aqui tem problema com preguiça? Perguntei em um tom bem humorado, recebendo várias mãos erguidas e sorrisos jocosos como resposta. Os jovens se acotovelavam e brincavam de quem erguia mais braços ao alto, deixando claro que a preguiça era uma falha moral bastante presente na vida de quem me ouvia. Certo, continuei. E quem aqui tem problema com pornografia? Todas as mãos baixaram rapidamente, as colunas ficaram eretas e os rostos subitamente sérios. Ninguém se entreolhava mais. Em tempos antimoralistas, passou a haver pecados e pecados. Não estou me referindo à existência de pecadinho e pecadões, mas à existência de pecados que ainda são socialmente reprovados e outros que se tornaram parte comum da nossa existência. Alguns pecados estão na boca de pastores, na camisa de diáconos, na mão de ministros de louvor, e ninguém se importa. Vocês estão entendendo? Pecados aceitáveis não são pecados que Deus aceita, são pecados que nós aceitamos como comunidade. Como o ser humano aceitou alguns pecados. Algumas coisas já não são nem pecado mais, está tudo tranquilo, está tudo muito bem. Só que com o nosso Deus não é assim que acontece. Pecado é pecado, a gente já descobriu isso, né? O primeiro pecado que eu vou falar é insônia. Insônia é um pecado, vamos lá. Não estamos falando de insônia patológica, e sim de um excesso de trabalho e falta de confiança em Deus. O nosso sono ensina que o tempo é curto, que há tempo para todas as coisas, que a vida é curta, que nós somos fracos e que Deus trabalha. Aqui não é insônia, é o pecado da insônia. Eu sofro disso. Muitas das vezes, quando o meu dia é muito corrido, eu não quero dormir. Eu quero aproveitar mais, eu tenho coisas para eu fazer. E isso é falta de confiança em Deus, muitas das vezes. Eu estou achando que eu sou dono do meu próprio tempo. Eu estou achando que não, isso é pouco demais, o que Deus me deu de tempo é muito pouco, então eu preciso fazer mais. Isso gera insônia. Vocês estão entendendo? Existe diferença em você sofrer de um mal de insônia. Procura um médico, remédios, eu não sei. Mas existe um mal, o pecado de insônia. Você não querer dormir, porque 24 horas é pouco tempo demais. Gente, eu oro e eu sofro com isso, muito. Vocês não têm noção. Eu peço a Deus, Deus, me dá sono, me dá vontade de dormir, porque eu não tenho às vezes. Às vezes o tempo foi muito, tipo assim, o dia passou muito rápido. Eu tenho que ler coisa demais, eu tenho que fazer coisa demais, eu quero jogar, eu quero conversar, já é 11 horas. Não. E aí eu fico acordado até 2, 3 da manhã, resolvendo as minhas coisas. E acordo no outro dia arrebentado, e aí vai vivendo uma vida arrebentada. Isso não foi o que Deus nos preparou. O guarda de Israel não dorme. Salmo 121, 4. E nos abençoa enquanto dormimos. Vocês querem abrir comigo? Salmo 127. Salmos 127, versículo 2. Diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. O meu sustento pertence ao Senhor, é Ele que me sustenta. Não é só a força dos meus braços. Eu dou conta de algumas coisas, de outras eu não dou conta. E isso
foi feito por Deus. Deus quer que a gente entenda a nossa limitação, porque é na nossa limitação que Ele se aperfeiçoa. A gente entende muito errado a passagem de Paulo: eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Significa que Deus trabalha. Ele trabalha em todo o tempo. É Ele quem tem força, é Ele quem nos dá força, é Ele quem tem poder. Você vê no Antigo Testamento várias vezes isso acontecendo. O povo precisando, os reis podendo fazer, mas Deus fala assim: não, eu faço. O caso de Faraó é esse caso. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque Faraó ia se vangloriar de ter salvado e resgatado o povo de Deus. Não pode. Eu resgatei meu povo. Deus, ele tem um compromisso com Ele mesmo. Ele é o Deus da força, Ele nos dá força. E a insônia, algumas vezes, pode ser pecado. Vocês estão entendendo? Descansar é um ato de fé. Todas as vezes em que eu tenho muita coisa para fazer, vocês também, a gente tem muita coisa para fazer, tem coisas que não estão nas nossas mãos. Tem coisas que a gente precisa realmente descansar, esperar em Deus. Você pode fazer o máximo que você consegue fazer, mas tem coisas que você precisa guardar no Senhor Jesus. E muitas das vezes essa insônia que eu estou falando com vocês, no meu caso, uma insônia de pecado, ela traz uma mensagem para Deus de que, não, o Senhor não dá conta. Eu preciso trabalhar e correr, sabe? E isso é um problema. O segundo pecado aceitável, isso é aceitável, né? Eu não preciso nem ficar falando, né? Fala com o pessoal: gente, eu tenho insônia, eu trabalho 12 por 36, eu não paro. Para o pessoal isso é maravilhoso. Nossa, é uma pessoa trabalhadora. Não, é uma pessoa que está arrebentando com o seu imunológico, está arrebentando, talvez com coisa que você precisa fazer, você não vai ter força mais para fazer, enfim, um monte de coisa, né? O segundo pecado aceitável é o atraso. Existem alguns motivos para o atraso. Existe o atraso por imprevisto, o atraso por desleixo, o atraso desesperançoso e o atraso calculado. Eu vou explicar cada um deles. O atraso por imprevisto não é pecado, né? Aconteceu alguma coisa, você se preparou, você foi, fez de tudo, mas imprevisto acontece. Deus não vai computar isso como pecado. Ótimo. O segundo é o atraso por desleixo. Você sabe que tem alguma coisa para acontecer, você sabe o horário do negócio e você faz o quê? Deixa para lá. Na hora a gente vê, na hora a gente arruma a roupa, na hora a gente vai fazendo as coisas. Então, você já vai vendo aí o erro, né? O próximo é o atraso desesperançoso. Já vou chegar tarde mesmo. Chegar lá não vai ter ninguém mesmo. A cultura brasileira ama ser um povo do atraso. Nós somos um povo que fechou o banco, a gente vai lá e bate na janelinha. Cara, não existe isso em nenhum lugar do mundo, só aqui. Caraca, o aniversário está para 9, não vou chegar às 9, porque eu vou chegar muito cedo. O povo chega 10 horas. Isso é a cultura nossa, cultura do atraso. E existe o atraso calculado. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 21. Uma coisa interessante. Eu vou falar de coisas aqui que são comuns. E eu não preciso pontuar para vocês quais são as coisas normais e os pecados. A gente sabe. É natural nosso. Eu sei que eu estou errando. Eu sei que é uma falha. Eu sei. Mas a gente ri, porque é natural. Mateus 21, a partir do 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Um menino falou assim: vou não. Mas foi lá e foi. O outro falou que ia, mas não foi. Esse é o atraso calculado. Nós marca, só. Quinta-feira, você sabe que você não vai quinta. Você sabe. Você sabe que você vai desmarcar de última hora. Por que você está contando mentira para os outros? Por que você está mentindo? Esse é o pior dos pecados, na questão de atraso. É você saber que não vai dar, e para ficar bem com o cara, com a pessoa, fala assim: não, 7 horas nós estamos lá. Não estão. Você sabe que não estão. Você sabe. É melhor você falar assim: cara, não dá para eu ir. Vou marcar um outro dia. Ou não vou marcar ainda. Não tem um horário na agenda, seja o que for. Isso é um atraso calculado. O atraso é uma mentira.
Quando firmo o compromisso dizendo, estarei lá às 14 e não chego nesse horário, tudo que eu fiz foi mentir. Pessoas mentem por você. O pai da mentira se agrada do atraso. O pai de Jesus não. Primeiro, o atraso é a marca da preguiça. Isso, presta bastante atenção, por favor. Poderíamos retirar do livro de Provérbios um tratado cristão sobre o pecado da preguiça. Há uma ótima ilustração no capítulo 6, a vida da formiga. Vocês já ouviram, né? Vai ter com a formiga, preguiçoso. O preguiçoso é aconselhado a observar e aprender com ela, por dois motivos. A formiga não possui chefe ou supervisor, e mesmo assim faz o que é preciso no seu devido tempo. O tempo de diligência, portanto, é o modelo de quem não só faz o que deve ser feito, mas faz no tempo que deve ser feito. O preguiçoso não tem planejamento e não faz as coisas na hora que precisa fazer. Estar sempre atrasado é marca de uma vida atolada no pecado da preguiça. Atraso é preguiça, preguiça é pecado. É simples. Não, eu sei que o culto começa a tal hora, você vai arrumar faltando 20 minutos. Ô, gente, eu vou falar com vocês, eu tenho, Senhor, não estou falando para vocês de pecado, que eu não luto não, mas eu quero ensinar para vocês a lutarem contra isso, não a falar assim, isso é uma falha minha mesmo, é normal, é natural. Não é natural. Se você é conhecido como o que atrasa, que isso, gente? Coisa horrorosa. E muitas das vezes é a marca de um pecado maior, a preguiça. 7 horas o culto, tá bom, 6:30 eu começo a arrumar. Não vai chegar a tempo, você não vai chegar a tempo. É simples assim. Oi. Acontece. 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 Sim. Já estamos de boa. Sim. Mas a questão é exatamente essa. A gente pode acontecer da gente atrasar, mas precisa ser uma consequência externa, não uma coisa interna já programada. Essa é a ideia. Segundo, o atraso é má reputação. Ser conhecido como aquele que sempre chega atrasado não é bom. Isso deveria incomodar profundamente a sua mente cristã. Mais uma vez em Provérbios nos dá a lição: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar da boa estima vale mais do que prata e ouro. Está no Provérbios 22:1. Acho que é. Segundo a Escritura, boa reputação é requisito do homem e da mulher de Deus. Ser conhecido como aquele que não honra compromissos, não se importa com horários e não tem palavra, não condiz com o testemunho cristão. Isso é um negócio assim, que para nós, eu estou falando aqui, é absurdo. Porque todo mundo atrasa, é natural atrasar, mas não pode ser natural. O cristão que preza pela boa reputação, cara. Não, vou ter que esperar fulano sempre atrasa. É uma coisa horrorosa. Eu vou falar mais para frente, mas as pessoas às vezes precisam mentir para você, por você, né? Não, ele já está chegando, tá nada. Nossa. Não, estou saindo aqui, está saindo nada não, não se programou. Além do mais, meu compromisso envolve outras pessoas, o tempo dessas pessoas, os recursos dessas pessoas e outras atividades dessas pessoas. Quando não me importo com essas coisas, estou dizendo que não amo como deveria amar. Somos chamados a sermos imitadores de Cristo em sua humildade, e isso está diretamente relacionado a considerar o outro superior a nós mesmos e cuidarmos dos interesses dos outros. Quando estou sempre atrasado, estou dizendo que sou superior ao ponto do outro sempre ter que me esperar, enquanto também digo que não me importo com os seus outros compromissos e interesses. Isso é um negócio muito louco. Na escola, ia ter uma excursão. E aí vocês programavam no outro dia, né? Eu arrumava tudo arrumado. E aí pegava, corria, chegava lá a tempo. Ficava esperando 40 minutos os retardados chegar. Esses 40 minutos eu podia estar fazendo outra coisa. Podia estar dormindo os 40 minutos. Se eu soubesse que o trem ia sair 1 hora depois, mas não. Quem toma?
é quem está atrasado? Não, é quem chegou no horário. É por isso que nós temos essa cultura, que eu falo assim, eu vou perder 40 minutos meu, eu sei que o pessoal vai atrasar, eu vou atrasar também. E, infelizmente, a nossa cultura, ela premia o atrasado. Porque o culto não começa enquanto o atrasado não chega. Isso é premiar. Você vai falar assim, não, nós te espera. A gente espera. Os bobão que se programou, que fica te esperando, princesa. Uma coisa horrorosa, gente. Olha o que a gente passa para as outras pessoas. Chegar atrasado é um status. Não, me esperaram. Caraca, você entende? É loucura. John Piper nos lembra que o amor não faz mal ao próximo. E se o atraso está prejudicando o grupo, de alguma forma tornando o seu trabalho mais difícil, então você não está agindo em amor. E então se torna uma questão moral. Assim, em caso de atraso, eles podem se tornar uma série de questões de pecado. As pessoas que estão sendo seriamente prejudicadas pelo seu atraso. O atraso prejudica, cara. Prejudica o próximo. E, de novo, eu não vou ficar me repetindo aqui, mas a gente tem que entender atrasos e atrasos. Eu estou falando para que nós comecemos a pensar, a ver as coisas como possíveis erros. Cara, por que eu sou um cara que sempre atraso? Será que é porque realmente ocorrem imprevistos? Ótimo. Jesus, eu estou livre de culpa. Acordei mais cedo, arrumei meus trem, não posso fazer nada. Eu sei que o trajeto da minha casa até o meu serviço são 15 minutos. Então eu saio de casa faltando 20 minutos. 20 minutos. Às vezes eu não consigo, de tanto sono. Aí o primeiro pecado reina, né? Que é insônia. Eu não consigo. Eu chego no serviço atrasado. Tem desculpa? Não tem. Eu queria que vocês fizessem um exercício. O culto começa às 7 horas. Se você chegar aqui 7h05, você está atrasado? Se você chegar aqui 7h40, você está atrasado? Mais atrasado? Atrasado. Atraso é atraso, gente. Atraso é atraso. Mas a gente fica assim, não, vão correr. É nisso que ocorre acidente. É nessas e outras que você esquece alguma coisa. Por quê? Porque você fala assim, eu vou chegar o menos atrasado possível. Atrasado é atrasado. Atrasar 5h20 é atrasar. Estou atrasado, ponto. Liga, avisa, gente, não dá para chegar. Vou atrasar. Ah, não, é só 2 minutinhos. É atraso. É atraso. Óbvio, gente, óbvio. Existem situações e situações. Existem situações em que as coisas realmente ocorrem para que você chegue num horário um pouco mais flexível. Mas tem coisa que não. Tem coisa que vai nos esperar. Olha que loucura. Eu lembro quando a igreja estava menorzinha, a gente ficava esperando os outros chegar. E assim, é por amor? É, mas cadê o amor de volta? Cadê as pessoas pensaram assim, pô, o pessoal arrumou a igreja, preparou tudo, está todo mundo assim, só aguardando o Dondoca chegar? E... Caraca! A gente já comentou sobre isso já, as coisas serem pontuais. A SEB hoje começou um pouquinho mais tarde, porque eu vi o pessoal subindo. Ótimo, não tem problema. O pessoal está subindo, já chegou. Não é que não chegou, vou esperar. Não, está chegando, ótimo, não tem problema. Mas a ideia da SEB, ela começar às 6 horas, porque eu tenho 1 hora só, gente. É 1 hora só. Eu estou correndo, vocês não têm noção, não. Vou contar o tanto de pecado inaceitável que eu tenho aqui, eu estou no segundo. É triste demais. Vamos continuar. O atraso é um roubo. E eu estou dando mais ênfase no atraso, porque é um negócio que para nós é extremamente comum. Tem nada a ver. O brasileiro tem esse estigma. Nada a ver, gente. A noiva. Jesus. É status a mulher, ficar 2 horas. Gente. Ainda bem que vocês são casados. Você vai casar, vocês vão casar. Atrasa para você ver se eu não vou embora. Odeio. Sabe por quê? Porque no dia do casamento você fica por conta, velho. Você não fica? Por conta. Assim, nossa, você acorda cedo, você fala assim, vocês têm menino? Tem que arrumar os meninos, tem que não sei o quê, você tem que corta cabelo correndo. E aí você chega lá e fala assim, cheguei faltando 10 minutos, a noiva demora 2 horas. Por que você correu? Que falta de respeito é essa? Não, mas é o dia da noiva. O ser humano acordou cedo, é o dia da noiva, ela quer o dia, a noite, a madrugada da noiva, casar no outro dia. Avisa, fala assim, gente, vou casar, estou marcando aqui sábado, vou casar no domingo. Nós chegamos lá domingo de manhã, nós casa todo mundo. Caraca, velho. Mas por quê? Hoje é status. E você quer ver um negócio muito louco? Nós somos tão acostumados com isso, que se a noiva chegar no horário e casar, chega a gente depois, ué, casou? A pessoa já atrasa pensando no atraso. A noiva vai atrasar, vou atrasar também. Chega lá, já casou todo mundo, já está fazendo a festa, cadê o povo? Loucura, né? O atraso é um roubo.
Quando algo depende de você, cada minuto do seu atraso é um minuto roubado de outras pessoas. Numa realidade em que o tempo é escasso, esse é o grande roubo. Quantas coisas eficientes e produtivas alguém poderia fazer no tempo que esteve esperando por você? Isso deveria fazer parte do seu pensamento. É isso. Não é condenação, é pensamento. Opa, eu vou tomar mais cuidado com o horário, porque isso vai atrapalhar as outras pessoas. Eu chego aqui e já está tudo arrumado. Nossa, caraca. O atraso envia uma mensagem. Em resumo, o atraso envia uma mensagem desagradável. Junte todos os pontos anteriores e você enxergará escrito na testa de um atrasado habitual: eu não me importo. Estar sempre atrasado para algo é dizer para todos que aquele algo não é importante para você. Isso já não é desconfiança. Fulano sempre atrasa mesmo. Vamos esperar fulano não. Vamos fazer. Você é conhecido como atrasado. Acabou, velho. Acabou. Olha que má fama. Vamos fazer mais cedo, porque o irmão fulano, o irmão ciclano, chega no horário tal. Eu já comentei isso com a Aline, já comentei isso com a Vanessa, o pessoal da igreja. Culto é 8 horas, marca 8 horas, acabou. Não, vamos marcar 7h30, o pessoal chegando. Gente, é meia hora perdida, roubada dos outros. Uma mãe que corre para arrumar os filhos, podia ter ido com mais calma. Mas nós roubamos meia hora dela. Olha que loucura. Entende? Isso é um roubo, gente. A gente precisa entender isso. O pastor Pedro Pamplona diz que estar sempre atrasado é uma mentira preguiçosa que demonstra falta de amor ao roubar pessoas e gera uma péssima reputação enquanto envia uma mensagem terrível. Esse é o resumo. Olha que loucura. E a gente entrou aqui achando que era só atraso. Observação. Agora uma observação interessante. Dito tudo isso, não sejamos os chatos do horário. Alguém que não se atrasa, provavelmente vai ver tudo que eu falei e falar assim: tá vendo? Povo desleixado, eu me preparo. Ok, calma. Respira. Respira. Por quê? Soberba, lógico, a gente nem comenta isso. Mas porque nós precisamos amar o próximo, entender o próximo. Nós terminando de falar aqui, chega alguém atrasado e fala: lá o atrasado. A gente não sabe, cara. Vários motivos, várias coisas. A gente precisa lembrar também que nós chegamos atrasados. Todos nós. Agostinho escreve: tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova. Tarde vos amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu lá fora a procurar-vos. O que isso significa? Significa que eu devia ter me convertido antes. Eu cheguei tarde. Todos nós somos atrasados. Todos nós somos atrasados na fé. Deus nos esperava, Deus estava dentro de nós, mas nós nos atrasamos. Mas eu me converti quando eu era criança. Foi tarde. Foi tarde. E outra coisa, Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, a hora certa, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus não se atrasou. Isso é muito louco. Nós somos atrasados do Enem. Nós somos os doidos que não pensa, que não entende e que acha que está tudo normal. Vamos passar para o próximo? Nós falamos sobre insônia como pecado. Falamos do atraso como pecado, e agora eu quero falar da zoeira como pecado. Qual o limite do humor? Essa tem sido uma pergunta muito frequente. Mas e para os cristãos? A primeira coisa que devemos nos atentar é que o humor extremo revela maldade. Eu coloquei aqui uma citação que eu gosto muito, chama Riso na Idade Média. Fala assim: diga-me se você ri, como ri, por que ri, de quem, do que ri, ao lado de quem e contra quem, e eu te direi quem você é. A zoeira pode ser um pecado. Ela pode se tornar um pecado. O riso pode se tornar um pecado. Nosso Deus é um Deus bem-humorado. E eu coloquei aqui 1 zilhão de versículos, onde Deus ri, onde Deus acha graça, até dos perversos. Salmos vai dizer que as pessoas mancomunam contra Deus, e do seu trono ele põe-se a rir deles. Deus é um Deus bem-humorado demais. Maria vai falar com ele e fala: o que eu tenho contigo, mulher? Loucura. Você quer? Doideira. O cristão, como uma pessoa alegre em Deus, deve ser uma pessoa feliz. Mas com certeza, existe um tipo de risada errada, né?
E aqui eu separei algumas coisas. O riso, ele pode esconder uma ofensa. Eu queria que vocês abrissem Provérbios 26. Vou ler trem demais hoje. Você tá doido? 26. Eu acho que não vai dar para falar tudo. Provérbios 26, 18. Está escrito assim: como o louco que atira brasas e flechas mortas, assim é o homem que engana seu próximo e diz, eu estava só brincando. O riso pode esconder ofensa. A gente precisa tomar cuidado com o nosso riso. Nós estamos rindo do quê? O que isso tem a dizer sobre nós? Talvez a gente odeie uma pessoa e ache engraçado o que está acontecendo com ela. Acontece. Ah, mas é só uma brincadeira, é zoeira. O riso pode esconder tristeza. Provérbios 14. 14, 13. Diz assim: mesmo no riso o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Muitas das vezes o nosso sorriso esconde uma tristeza nossa. E isso é muito errado. Porque muitas das vezes a gente precisa de ajuda. E as pessoas não pedem ajuda porque está tudo bem. Eu preciso mostrar que eu sou uma pessoa alegre. Isso está errado. Nós vivemos em comunidade, nós somos o povo de Deus. Você tem ajuda aqui, cara. Você tem ajuda aqui. Essa é a ideia. O riso pode esconder verdades. E isso para mim é o mais perigoso de todos. Muitas das vezes uma pessoa que ela zomba demais, ela está na verdade falando aquilo que ela realmente acredita. Está tendo uma discussão na internet porque um humorista que tem piadas ácidas sofreu uma menção de censura. Ele foi realmente censurado. Eu não gosto do tipo de humor, as piadas não são engraçadas, eu não vejo graça, enfim. Mas, claro que diante do governo a gente não pode aceitar censura, de jeito nenhum, mesmo que a gente discorde. Discordo do Porta dos Fundos fazer negócio de Natal com Jesus? Discordo. Não consumo. Mas eu não quero que a justiça defina. Porque hoje ela define um trem, amanhã ela define contra a gente. Nós estamos ferrados. Mas, querendo ou não, a gente precisa pensar. Às vezes uma pessoa faz uma piada de um cunho que parece ser racista. Será que essa pessoa não é realmente racista? E ela está só mascarando isso em forma de piada? Será que você não está mascarando uma inveja, um ódio contra alguém em forma de piada? Cara, quantos comentários maldosos terminam em risada? Quantos? A pessoa comenta e fala assim, eu sei que essa pessoa está querendo atacar. Mas ela ri. E isso é uma coisa terrível, porque você não pode fazer nada. Se eu virar para você e falar assim, está me atacando aqui, ó. Todo mundo fala assim, você está doido. Não, está só rindo. Só brincadeira. Olha a força da zoeira, da brincadeira. A gente tem que pensar no que a gente ri, né? Outros pecados aceitáveis são a gula, a inveja do bem, pirataria, pecado, tá? Ser desrespeitoso com autoridades, a nudez. Eu queria falar de nudez com vocês. Uma cena de sexo em um filme. É uma encenação, né? Eles não estão fazendo sexo, eles estão encenando. É até bom a gente pular, porque tem um teor sexual ótimo. E nudez? Nudez não tem encenação. Ou você está pelado ou você não está. E a Bíblia fala que é pecado você ver a nudez do outro. Cã viu a nudez do pai. E ele foi amaldiçoado por isso. Então nudez é pecado. E é um pecado extremamente explícito, porque não tem ninguém atuando ali. É pelado ou não é pelado. Loucura, né? Roupas indecentes também, né? Outro pecado. No fim, isso só mostra que as pessoas nasceram quebradas pelo pecado e que ao nascerem de novo precisam se apegar cada vez mais à palavra de Deus para entender melhor a natureza desse novo nascimento da água e do Espírito. A gente precisa entender que todas as coisas estão quebradas. Todas as coisas. Até aquelas coisas que a gente acha assim, é nada a ver, é meu jeito. Isso está quebrado pelo pecado. O pecado quebrou a gente de todos os jeitos, cara. Arrebentou com a gente. Riso é um negócio criado por Deus. Deus é um Deus de alegria. E a gente precisa quebrar isso. O pecado. Então a gente precisa ficar alerta. Cara, por que eu estou rindo disso? Cara, por que eu estou achando normal viver sendo o atrasado? Que eu estou achando legal, todo mundo fala, vamos esperar fulano. Cara, por quê? Por que eu continuo achando engraçado todas essas coisas? A gente precisa pensar nisso. Por que é normal, é natural, o negócio vai fazer mal para a gente. E para o próximo, principalmente, tá? Agora, isso tudo foi baseado no livro do Iago Martins, chamado Pecados Aceitáveis. Eu vou mandar lá no grupo da igreja uma playlist que ele fala sobre mais alguns pecados
que são aceitáveis no meio da sociedade, mas eu não quis me prolongar. Ele fala sobre algumas outras coisas, vocês fiquem à vontade para ver. Mas eu quero falar agora sobre pecados aceitáveis na igreja. E na igreja, existem coisas que nós aceitamos que são pecado. Olha que loucura. O primeiro pecado é a ignorância bíblica. É o primeiro pecado. E é extremamente aceitável, né? O que é a ignorância bíblica? Não é só você não saber. Porque realmente, às vezes, a gente não sabe. Mas é muitas das vezes você crê em coisas absurdas como verdade. É a chamada crendice. Crendice eu até escrevi aqui. É crença de cunho supersticioso, sem base em religiões institucionalizadas e por isso sem a sua sanção. Qualquer superstição de origem popular. Crer nessas coisas culmina na crença e discriminação de um outro evangelho. E isso é condenado pela Bíblia. O que eu estou falando? Estou falando de você não conhecer a Bíblia? Pior. Estou falando de você acreditar em coisas que não estão na Bíblia. O pessoal que está mais de internet sabe. Quantas vezes está lá na Bíblia da pessoa? 19 anos, cristã, Capricórnio. Quê? Você é cristão ou você acredita em signo? Meu ascendente está em... Gente, pelo amor de Deus. E para a gente é normal, aceitável, natural. Crê em loucura. Entendam o que eu estou falando. Nós todos viemos de um tempo de ignorância. Todos. Nós crescemos, vou contar para vocês o ambiente cristão teológico do Brasil. Nós viemos de origem pentecostal. Tem alguma coisa errada com o pentecostalismo? Nada. O problema é que as pessoas extrapolaram. E todo mundo que veio para a igreja, veio crendo uns trem absurdo. O cara vinha da Umbanda, trazia um bandismo para a igreja e falava assim, nossa, é mesmo. Você quer ver um negócio muito louco que eu não entendo até hoje? Nome de demônio. Você não acha na Bíblia nome nenhum de demônio. Nenhum. E legião não é o nome do demônio. É para mostrar que são muitos. Está lá. Não, mas esse demônio aqui é a pomba gira. Da onde vem pomba gira? Da nossa religião não é. Não é. Ah, não, mas isso quer dizer que ela tem um espírito de prostituição. Como você sabe? Adivinho. É Satanás, é demônio. Todo mundo sai com oração. Sai em nome de Jesus, acabou. Para que ficar dando nome? Para quê? Eu não consigo entender esses treinos, não. Eu sou doido. Gálatas 1, 8 e 9 fala assim: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Quem? O anjo ou a pessoa? Os dois. Ou o evangelho, né, no caso. Ou o anjo ou o evangelho, os dois, amaldiçoados. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. A gente aprendeu esses dias no livro que a gente está lendo no Clube do Livro, participa do Clube do Livro, que quando alguma coisa é repetida 2 vezes, isso dá extrema importância para aquilo. Paulo repete a mesma coisa 2 vezes. Se vocês creem em um evangelho diferente do que a gente está pregando, que seja maldito. O evangelho, a pessoa que pregou o evangelho, eu sei que está crendo no evangelho. Olha o perigo. Então, como eu estava dizendo, por que é pecado a ignorância bíblica? Porque você está falando assim, Deus? Eu adoro ele do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. É do jeito que eu aprendi mesmo. No fim das contas, eu vou arrumar uma desculpinha para Deus e falar, Senhor Deus, eu não sabia. Vou contar para vocês um segredo que não é segredo. Tudo que a igreja faz, cultos, a SEB, cultos nos lares, as nossas conversas no final do culto, tudo, torna a igreja indesculpável. Mas eu não sabia, é porque você não estava na comunhão, porque se você estivesse em comunhão, você aprendia. Nossa, não, Jesus, mas eu não fazia ideia, é porque você não perguntou, é porque você não se questionou. Eu lembro, gente, quando eu me converti, eu vou contar para vocês, eu era crente. Saí da igreja, mas continuei dando dízimo, olha que crente. Aí, não fazia nada de errado, tudo bem, tudo mais. Voltei para a igreja, comecei a fazer tudo da igreja. Campanha eu fazia tudo. Um dia o Espírito Santo me pegou na curva, de um jeito que não dá para explicar, um negócio louco, na praça, culto, final de culto. E eu senti uma culpa do meu pecado terrível, e eu senti que Jesus Cristo queria mais de mim, e que eu não estava sendo nada. Eu falei, agora esse menino virou gente. A primeira coisa que o Espírito Santo me mostrou foi, está tudo errado com o que eu acredito. Não está tudo errado com o que o pastor está falando, está tudo errado. Não, está tudo, sem nada. Eu estou vivendo assim, o que os outros estão falando, eu estou fazendo. Jesus disse, haja luz. Eu falei, nossa, é isso mesmo, está valendo. Acreditando no que os outros falavam. Não posso. Foi a primeira coisa. Eu não posso viver acreditando no que os outros falam. Por quê? Porque os outros é maldoso? Não.
É porque Deus deixou a Bíblia dele. Ele está me explicando o Evangelho, o Espírito Santo está me convencendo se aquilo é real ou não. Caraca. Eu comecei a abrir a Bíblia. Meu pastor falou assim, não precisa abrir não. Quem não precisa abrir não? Você vai me esperar, filho. Tá, fulano, tá, anotava. Chegava em casa, eu li o capítulo todo. Doideira esses Gálatas, hein? Maluco. A gente tem que ser assim com a palavra, zeloso. Zeloso. Coisas que são parte da ignorância bíblica. O horóscopo, que já falei, né? Espíritos específicos e territoriais, eu já vi isso, viu? O espírito na panela, é um trem de maluco. Gente, eu vou deixar vamos ter outra aula sobre isso, que não vai dar tempo. Mas eu vou contar para vocês. Teve um amigo meu, que ele chegou lá em casa e falou assim, mano, preciso te contar um negócio. O pastor foi lá em casa, velho, e nós estamos brigando demais, pai, foi lá em casa para resolver uns negócios, e começou a orar, e aí falou que eu tinha que jogar fora o meu jogo do Mortal Kombat, que viu um trem no jogo lá, e, mano, 150 conto, vou jogar não, Zé. Foi com esse, mano, não joga, 150 conto é dia demais, você é doido. Se você acha que tem alguma coisa, vende, não sei, mas 150 reais um dia é demais. Mas o que acontece? Esse pastor veio da Umbanda. E na Umbanda tem esses trem, né? Espírito territorial. Está em tal lugar, é a camisa que você usou, é o colar, é o pingente. Cara, eu vou ensinar para vocês um princípio. O altar santifica a oferta. É o que Deus diz na palavra dele. Ou seja, se você é filho de Deus, está puro, está purificado. Dê graças a Deus e coma. Dê graças ao Senhor. Claro, levando em conta tudo aquilo que eu falei nas outras aulas. Se é algo que fere a sua consciência, não faça. Simples assim. Mas o problema desse falso ensino é que esse falso ensino é disseminado. Esse é o problema. Eu não como. E eu falo para o outro assim, como não? Você vai morrer. Aí ninguém come. Gente, a minha geração de pouco crente, como é que achava que era crente, sofreu na mão desses caras. Que Yu-Gi-Oh! Era do capeta, que Dragon Ball era do capeta. As crianças não podiam assistir filme. A Disney, a gente não sabia, porque não podia. Tudo tinha mensagem subliminar, Satanás entrava dentro da sua casa, estava a briga, a confusão, e era o quê? Culpa do desenho, não era culpa nossa, não. Vivia num pecado, que vivia errando, que não queria saber da palavra de Deus, que não orava, que não buscava Jesus. Não. O problema está na camisa, tem uma caveira na camisa. Satanás entrou dentro da sua casa. Olha que loucura. Nós somos burros demais, hein? Outra coisa, maldição hereditária. Jesus, eu que vivi isso aí. Eu tenho um irmão que ele foi para um caminho errado e minha tia virou perto de mim assim, ó, na cara de pau, puxou o pai, né? Eu respirei e falei, sua tia, vamos lá. Eu sou o mais velho da casa. Eu não puxei meu pai. Eu vi tudo que ele fez e falei assim, não quero. Escolha. Ele escolheu fazer igual. É um idiota. Vem falar que foi Satanás, é ele, sendo usado por diabo. Ele viu dentro da minha casa, minha mãe orando, ele viu os irmãos se convertendo, ele não quis. Falar que, não, a culpa não é do menino, não. Senhor, pelo amor de Deus. Transferência de unção, eu já vi demais, Jesus, eu já vi transferência de unção demais. O colega meu pegava na barriguinha e falava assim, 7 vezes mais de tudo que eu tenho. Pecador safado, devia ter pecado até falar que chega. Então seria pecado para os outros. Nome de demônio e as mandingas gospel, né? Quando eu saí da minha primeira igreja, foi depois de eu ter me convertido, eu não queria sair de lá. Eu não pedi para sair de lá realmente. Era uma igreja de campanha e o pastor estava fazendo uma campanha e eu ia nas campanhas, mas eu parei de pegar o objeto. Tinha a água, eu não pegava a água, mas eu estava lá. Orava, na hora de ajoelhar, ajoelhava, tudo, normal. Quando, no final, num dos dias lá, ele viu que eu não peguei. E ele me perguntou, Júnior, por que você não pegou? Eu falei, senhor pastor, porque eu não creio mais nisso, eu não preciso mais. Eu estou aqui com vocês, irmão, pau quebrando. Eu falei, não, depois a gente conversa. Mudou a campanha, fiz toda, tá? 7 dias eu estava lá, só não peguei o objeto. Mudou a campanha, era da água. E o pastor falou assim, vem aqui na frente pegar a água. Eu não fui. Deu no outro domingo, quem não pegou, vem pegar. Eu não fui. Eu já tinha avisado o pastor, não quero. E aí a gente foi conversar. E ele falando comigo, por que você não pega? Mas eu falei, pastor, isso vai contra o que Deus me deu. Se Cristo me iluminou, acabou. Eu não posso voltar a um negócio que Cristo já falou comigo que está errado. Respeito o Senhor, respeito a igreja, quero continuar frequentando tudo, mas eu só não vou pegar o objeto, sem problema. Ele me falou que ele sabia que aquilo ali não tinha poder, mas ele fazia isso para a fraqueza dos irmãos, para que os irmãos sentissem. Sabe de onde surgiu isso?
das imagens. As imagens católicas não surgiram para serem adoradas. Elas surgiram para que as pessoas vissem. Vão ajudar as pessoas a crer. Quem é Jesus? Vamos esculpir Jesus. Hoje ela é adorada. Nós temos tendência à adoração, gente. O dia que você não for na campanha, faltou um dia, morreu. Que não valeu de nada. Foi 6, no 7º você não foi, quebrou a corrente da campanha. Sua família, infelizmente, não vai ser abençoada por Deus. Olha que absurdo. Olha que absurdo. João 5, 37 ao 40. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem ouvir a mim para terem vida. Isso é Jesus falando com os fariseus. Vocês têm o faca e o queijo na mão, mas vocês não querem. No fim das contas, tudo que eu falar aqui não vai valer para o seu coração idólatra. Se você quiser ser idólatra, você vai continuar sendo. Ah, não, mas não, mesmo assim eu vou fazer. Não, mesmo assim, é a minha fé, é o meu jeito, ótimo. Caim tinha o mesmo jeito de adorar a Deus, o jeito dele. Deu certo? Não deu. Existe o louvor que é devido. É o louvor a Deus. Gente, o evangelho é facinho. Dá moral para vocês. É fácil. Mas nós não gostamos. Nós gostamos de sentir que estamos fazendo também. Eu não gosto de esperar Deus fazer. Eu quero falar assim, Deus, estou te ajudando aqui, hein? No final você me recompensa. Porque senão a gente fala assim, mas eu não fiz nada. Essa é a matemática. A matemática do reino é essa. Eu não fiz nada. Eu não mereço nada. Mas está aí, irmão. Está aí. Graça, favor merecido. A gente precisa entender o propósito de graça, né? Oséias 4, 5 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Gente, eu vou encerrar. Eu estou no 10% da aula. Semana que vem vai ter que ter mais. Porque é muita coisa. Mas eu queria já dar o spoiler final. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando a gente fala de pecado aqui na igreja, você, pecador, assim como eu, deve imaginar o pregador apontando o dedo. Para cada um de vocês. Para cada um de nós. E ele está realmente fazendo isso. Ler a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus é apontar o dedo. Só que nós estamos longe do caminho. Se você chegar um pouco mais perto, você vai perceber que o pastor, o pregador, ele não está apontando o dedo para a sua cara. Ele está te apontando o caminho que você tem que andar. Essa mão apontada para frente é o caminho. Não é, nossa, o pastor falou de mim, eu tenho que sair. Ai, nossa. Não, calma. Ego. Calma. Nada, a Bíblia fala que Jesus não veio para condenar, Ele veio para curar, para dar vida. Então, todas as vezes que é falado de pecado aqui, você tem que olhar e falar, estou andando errado? Para onde? Vai para cá. É um caminho para se seguir, é isso. Acalma o coração, respira. Não é sobre nós, é sobre aonde a gente está andando. A gente se mancha sozinho. Estou falando aqui sobre masturbação, todo mundo, está falando de mim. Não, calma. Opa, não é para fazer. Opa, eu preciso ir para tal lugar. Esse é o caminho errado, ou o caminho certo. É isso. Olha que coisa maravilhosa. O evangelho é vida. Vida, igreja, vida. Melhorar, mas às vezes para você ficar melhor, você precisa tomar um soco na cara. Filho. Lucinho fala isso. O evangelho é um murro na cara que te melhora. Você está andando todo torto. Amém? Vamos orar? Eu tenho muito tempo com vocês hoje. Estou alto. Eu vou correr porque o culto já vai começar. Semana que vem a gente continua com a aula. E eu queria que, se nada disso ficou no seu coração, que duas coisas fiquem. Primeiro, o amor ao próximo, cuidado com o próximo. E segundo, que o evangelho é o apontar para um caminho. Tenha isso em mente. Se você foi tocado por alguma coisa que foi dita aqui, se você é tocado por alguma pregação, isso deve gerar em você mudança. Não é só uma condenação, não é o seu pecado ficando evidente, é você entendendo que eu preciso trocar de vida. Jesus, muito obrigado pela oportunidade de te louvar e agradecer o seu nome através da sua palavra. Que as pessoas possam entender